Gente, quando às vezes quem tá na sessão, assistindo a sessão, percebe que às vezes eu cobro, são pequenos detalhes, mas que são detalhes que são importantes. É importante que a população saiba realmente do que está acontecendo. Quando eu falei dos valores, né? Quer dizer, foi lido uma série de coisas, mas o mais importante lá no final seria o valor que nós estávamos aprovando. A população ia ficar se perguntando, alguém perguntando um para o outro: e aí, qual o valor que foi aprovado para esse ano? Então são esses pequenos detalhes que podem fazer a diferença, né? Então por isso que às vezes eu me apego a esses detalhes, porque são importantes, né? Que às vezes a população fica com aquela pergunta dentro de si e não faz a pergunta. Então eu ali naquele momento sempre eu gosto de fazer isso, tá certo? E também vou falar aqui para vocês, especialmente aos excelentíssimos vereadores, sobre, voltando àquele assunto do Fundema, né? Quando, na ocasião, na sessão passada, foi até lido aí na ata, onde eu estava criticando a aprovação daquele projeto, né? Criticando de uma forma respeitosa, mas criticando os colegas que tiveram o discernimento de votar a favor daquele projeto. Quando eu expliquei aqui nessa tribuna para as pessoas que aquele projeto se tratava de um projeto totalmente irregular, né? Quando eu expliquei até mesmo antes daquela suposta votação, que nós estaríamos fazendo uma coisa irregular. E eu não sei se vocês estão tendo o conhecimento, se vocês estão acompanhando o que está acontecendo, principalmente em torno desse projeto, é que pedi um tempinho aí, viu? Então, quando eu falei que nós estávamos aprovando um projeto, votando um projeto totalmente irregular, algumas pessoas, no caso dos vereadores, acharam que não, que era uma coisa correta e tal. Tudo bem, votamos, foi votado o projeto, eu me abstive, eu e Marcelo, o vereador Marcelo, nos abstivemos de votar, não votamos no projeto por acharmos que se tratava realmente de uma coisa irregular. E como eu falei agora há pouco, não sei se vocês estão acompanhando, mas quem assiste jornal, quem acompanha os noticiários através de blogs, através da internet, tudo que eu falei aqui aconteceu. Eu falei que nós estávamos votando um projeto sem critério, um projeto totalmente irregular, um projeto que chegou aqui nessa casa às pressas e que a presidente pediu que votássemos às pressas. E assim foi feito, votamos. O que aconteceu é que o projeto, como eu disse, que qualquer pessoa fosse do Ministério Público, cartório eleitoral, onde quer que seja, até no açougue, ele derrubaria aquele projeto. Foi o que aconteceu. O projeto já foi vetado, certo? Tudo aquilo que foi feito aqui não serviu de nada. Aquela pressa toda, aquela coisa. Por quê? Porque nós estávamos fazendo uma coisa, como eu falei, e volto a repetir, irregular. Então, o projeto, os juízes federais vetaram o projeto. Porque o projeto é contra a legislação eleitoral, contra a legislação estadual, ele não tem nenhum critério. Então, por isso, ele já foi vetado. Rosiana Sarney, junto com todo a sua assessoria, está tentando mudar essa situação. Agora, a legislação eleitoral, a legislação estadual é bem clara. Não se pode haver nenhum artifício para viabilizar verbas para os municípios nos 90 dias que antecedem as eleições. O
Que dia é hoje? É quarta. Então, tudo isso feito de maneira irregular, toda aquela pressa que nós tivemos aqui, tudo isso foi para água abaixo, acabou. Então, isso prova que o que eu falei aqui para vocês, eu estava falando a verdade. Eu estava falando o que realmente poderia acontecer e estou provando que realmente poderia acontecer, tanto que aconteceu. Então, gente, quando se trata de pressa, tem que fazer as pressas, isso não quer dizer que aquilo é o correto. Faça devagar, mas faça correto. Melhor do que fazer as pressas e acabar e acabou. Tá certo? E graças a Deus, eu digo isso, graças a Deus aconteceu isso, do projeto ser vetado. Vereador, seu tempo já. Graças a Deus o projeto foi vetado. Então, gente, eu me surpreendi agora, viu? Então, eu acho que tem 4 minutos, 5 máximo. Tá certo, eu vou descontar esse tempinho também, viu? Então, gente, outra coisa. Quando eu falo que a nossa casa está sem comando, que a nossa casa está desordenada, é pelo que estamos vendo aqui. Combina uma coisa, com 2 minutos, 3, 5 minutos depois, você não sabe mais o que você está fazendo, já é outra coisa totalmente diferente. A população está cansada de todas as sessões, está havendo confusão aqui, ó. Ah, porque eu disse foi isso, fulano disse foi aquilo, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Aí a presidente olha para um, a presidente olha para o outro, quer dizer, e fica uma coisa sem... Não tem aquela situação, olha, é dessa forma, está definido dessa forma e está certo. Bom, se conversa há 5 minutos atrás, dentro do gabinete da Câmara, quando chega aqui a história já é outra totalmente diferente. Quando não é diferente, mas fica olhando um para o outro perguntando, e aí, como que eu faço? O que é que eu devo fazer? Como que eu devo proceder? Então, gente, por essas razões, eu peço aqui, como eu disse que a população está cansada de todas as sessões, está ouvindo essas confusões dos vereadores, nós vamos procurar trabalhar, como disse a excelentíssima vereadora Revi, unidos, de mãos dadas, para que não fique acontecendo esse tipo de coisa. As discussões acontecem nesse meio político, no meio legislativo, acontece, a gente vê aí nessa televisão deputados jogando cadeira um no outro, jogando livro um no outro, acontece, a gente sabe o que acontece. Às vezes chega a essa situação, às vezes até em casa a gente, chega a essa situação com pessoas que são da nossa família, quanto mais no convívio com outras pessoas. Agora, o que não podemos é estar passando isso para a população. Lá dentro, lá no gabinete, lá nós podemos, até se for o caso, ir no cabelo um do outro e alguns, isso aí pode acontecer. Agora, quando viemos para cá, vamos vir com a situação resolvida, para que a população venha ver realmente o que é o trabalho do vereador. Não para a população sair daqui e estar dizendo, olha, essa confusão. Sessão passada, a vereadora Revi se sentiu desrespeitada a ponto de sair da sessão, abandonar a sessão. Hoje, já estamos aqui novamente, vendo uma situação nesse mesmo sentido. Discussão dali, daqui, não, eu falei isso, eu não disse foi aquilo, quer dizer, são coisas que para a população, para nós, não é bom. Para a população vem para ouvir, para ver o trabalho do vereador, não para estar vendo discussões. Agora, eu estou falando isso aqui, eu estou repreendendo os colegas, não, eu estou falando comigo também, que eu já participei de confusões, eu já tive no meio de discussões, não estou falando repreendendo os outros colegas,
estou falando também para a minha pessoa. Vamos procurar o meio, fazer um meio de acabar com esse tipo de coisa. Que isso não é bom para nós, não é bom para a imagem da nossa Câmara. Tá certo? E isso aí tem muito a ver com o posicionamento da presidente da casa. A presidente da casa tem que, nesse momento, eu acho que é o momento de chamar os vereadores para tentar coibir essa situação. Porque o presidente é quem comanda. Tudo bem que tem que ter o apoio dos outros, tem que ter a opinião dos outros, mas a palavra final é da presidente. No caso aqui é a dona Eliane, né? A vereadora Eliane. Então, se não tiver esse pulso firme, esse comando, fica difícil. Fica difícil porque a situação aqui na nossa Câmara, cada dia que passa, está se agravando ainda mais. Tá certo? E para encerrar o meu discurso, que eu acho que agora já está dando aí os seus 10 minutos, 8, 10 minutos, para encerrar, eu gostaria aqui de pedir para todos os brasileiros, tem alguns argentinos, tem alguns colombianos, eu sei que tem, né? Embora não de nacionalidade, mas de coração, de espírito, né? De pensamento, tem alguns, aqueles que torcem contra, né? Tem, isso aí a gente sabe que tem. Agora que pudéssemos fazer uma corrente positiva, para que hoje à tarde, a partir das 5 horas, a nossa seleção possa, que esse é o pensamento, eu acredito, de 98% dos brasileiros, para que a nossa população possa estar passando de fase, né? Para que nessa Copa, tão criticada, devido aos gastos, devido à situação que se encontra o país, devido à situação que se encontra o nosso Estado, para que, mesmo com tudo isso, mas que nós possamos ter mais uma vez a alegria de ver a nossa seleção avançar, passar de fase. Então vamos fazer essa corrente positiva para que no final todos nós sejamos vencedores. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Bom dia.